80 milhões de exemplares impressos por ano, 5 a 7 bilhões de cópias acumuladas desde o século XV. A Bíblia é o objeto manufaturado mais reproduzido da história humana e hoje ela sai de fábricas na China a um ritmo de dezenas de milhares de unidades por turno. O processo começa com uma bobina de papel de 30 gramas por metro quadrado e termina com bordas douradas a quente e costura de fio resistente. Veja como 780 mil palavras viram um livro encadernado em couro, do papel de 30 gramas midoratu a quadrado a estampagem a quente, em uma linha de produção que opera a umidade controlada de 55% e temperatura de 30 graus. O processo começa na bobina. Rolos de papel bíblico com gramatura entre 30 e 60 gramas por metro quadrado chegam à gráfica já cortados nas dimensões exatas do projeto. Cada modelo de Bíblia tem especificações próprias de altura e largura de página. O papel é produzido a partir de fibras de celulose extraídas de pinheiros e eucaliptos cultivados em plantações certificadas, misturadas com algodão e linho em proporções que variam conforme o fabricante. Antes de entrar nas impressoras, o ambiente da gráfica precisa estar estabilizado, umidade relativa de 55% e temperatura próxima de 30 graus Celsius. Fora dessas faixas, o papel expande ou contrai e o registro de impressão desvia. Um desvio de 0,2 milímetros já compromete o alinhamento das colunas de texto nas páginas de verso. A impressão usa o sistema offset, que transfere a tinta de chapas metálicas para o papel por meio de um cilindro intermediário de borracha. Cada chapa metálica é gravada com um conteúdo de várias páginas ao mesmo tempo, não uma página por vez. O texto bíblico chega ao sistema já digitalizado e formatado em uma fonte tipográfica desenvolvida especificamente para papel fino, espaçamento entre linhas calibrado para legibilidade em corpo entre 7 e 9 pontos, com largura de coluna entre 65 e 75 milímetros, dependendo da edição. A tinta usada na impressão bíblica é formulada para não sangrar no papel de baixa gramatura. O problema técnico central do papel de 30 a 40 gramas milímetros quadrados é a transparência. Uma tinta comum aplicada em papel tão fino apareceria no verso da folha, tornando o texto ilegível. A tinta bíblica tem viscosidade e pigmentação ajustadas para secar rapidamente na superfície, sem penetrar além de 30% da espessura da fibra. O tempo de secagem no cilindro de saída é de aproximadamente 2 a 4 segundos, com aquecimento a 120 graus Celsius. Cada folha grande impressa pelo sistema offset contém 64 páginas organizadas em um esquema chamado imposição. As páginas são distribuídas na folha em uma ordem específica que, depois de dobrada e cortada, coloca cada página no lugar correto. Um operador de pré-impressão configura esse esquema no software antes de gravar as chapas. Um erro na imposição inverte a ordem de cadernos inteiros e o retrabalho de um lote de 5.000 folhas representa entre 3 e 5 horas de máquina parada. A etapa de dobra e formação dos cadernos exige tolerância dimensional de menos 0,5 milímetros. Cada folha grande é dobrada em cadernos de 64 páginas, equivalente a 32 folhas físicas dobradas ao meio. A máquina de dobra opera até 15.000 ciclos por hora e o ajuste das facas de dobra precisa ser verificado a cada 500 ciclos para compensar o desgaste mecânico. Se a dobra sair 1 milímetro fora do centro, as margens internas das páginas ficam assimétricas. Em uma Bíblia com 1.200 páginas, isso representa 18 a 19 cadernos costurados com margem irregular, o que compromete a leitura das linhas próximas à lombada. O controle é feito por sensores ópticos que medem a posição da dobra em tempo real e sinalizam ao operador quando o desvio ultrapassa 0,3 milímetros. Lotes com desvio acima de 0,5 milímetros são separados para retrabalho antes de seguir para a costura, o que representa, nas fábricas de grande escala na China, uma taxa de rejeição nessa etapa de 1,5% a 2,5% da produção diária. Com os cadernos dobrados e conferidos, começa a fase de encadernação. Os cadernos são organizados em sequência na ordem correta. Caderno 1 com as páginas 1 a 64, Caderno 2 com as páginas 65 a 128, e assim sucessivamente até o último caderno, que em uma Bíblia padrão de 1.880 páginas é o 20º. Essa organização é feita por máquinas de colação que alimentam os cadernos em esteiras a uma velocidade de até 8.000 blocos por hora em linhas industriais de grande volume. Depois de organizados, os cadernos passam pela costura.
O método usado é encadernação costurada com fio, conhecida tecnicamente como costura de linha, uma técnica que existe nas oficinas de encadernação europeias há mais de 500 anos e que permanece como padrão para livros de uso intensivo. Agulhas mecânicas passam fios de poliéster ou algodão encerado ao longo da lombada de cada caderno, unindo-os entre si. A resistência de uma lombada costurada suporta entre 5.000 e 8.000 aberturas completas antes de mostrar sinais de desgaste, comparado às 800 a 1.200 aberturas de uma lombada colada a frio sem costura. Para um livro de leitura diária, essa diferença representa a durabilidade de décadas contra a de poucos anos. Após a costura, o bloco de páginas recebe uma camada de adesivo de acetato de polivinila aplicada uniformemente na lombada por um rolo mecanizado. Esse adesivo preenche os espaços entre os fios e sela a estrutura. Um segundo rolo remove o excesso imediatamente após a aplicação, mantendo a espessura do adesivo entre 0,8 e 1,2 milímetros. O bloco segue então para um túnel de secagem a 80 graus Celsius por 6 a 8 minutos, fixando o adesivo antes do corte final. Antes do corte, o bloco de páginas passa por uma prensa que aplica entre 2 e 4 toneladas de pressão por 30 segundos. Essa compactação reduz a espessura do bloco em até 15%. Uma Bíblia com 1.280 páginas em papel de 40 gramas mil quadrado sai da prensa com espessura de lombada de aproximadamente 38 milímetros, contra os 44 milímetros antes da prensagem. Em uma fábrica de médio porte em Shenzhen, com capacidade de 20.000 Bíblias por dia, as prensas operam em ciclos contínuos de 24 horas, o que significa que a força acumulada aplicada em um único dia de produção equivale a aproximadamente 40.000 toneladas força distribuídas nos blocos de páginas. A China responde por cerca de 60% da produção mundial de Bíblias, com a MIT Printing Company, em Nanjing, sendo a maior gráfica bíblica do mundo, com capacidade declarada de 12 milhões de exemplares por ano em uma única instalação de 20.000 metros quadrados. O corte final é feito por guilhotinas de 3 facas simultâneas, uma para cada lado exposto do bloco, exceto a lombada. As facas operam com pressão de corte entre 800 e 1.200 kg força e precisão de mais 0,3 mm. Em uma única operação de 2 segundos, as 3 arestas do bloco são aparadas, alinhando todas as 1.280 páginas em um plano comum. Esse corte é o que dá ao livro a aparência de páginas perfeitamente niveladas quando fechado. É após esse corte que as bordas recebem os acabamentos que tornam a Bíblia visualmente reconhecível. O dourado nas bordas, chamado de corte dourado ou gilt edges em inglês, é aplicado por estampagem a quente. Uma folha metálica ultra fina de alumínio com pigmento dourado é pressionada contra a aresta da página por uma chapa aquecida entre 100 e 130 graus Celsius por 0,3 a 0,8 segundos. O calor ativa o adesivo da folha metálica que adere permanentemente ao papel. O resultado é uma camada metálica com espessura de 0,5 a 2 micrômetros, menos que um fio de cabelo humano que tem entre 60 e 80 micrômetros. Além do dourado, edições mais elaboradas recebem corte marmoreado, onde tintas em suspensão aquosa são aplicadas em padrões decorativos sobre as bordas, usando pincéis ou bicos de aspersão fina. Essa técnica, originária das oficinas de encadernação turcas do século XVI, foi adotada pelas encadernações europeias no século XVII e permanece em uso nas edições de luxo até hoje. Uma Bíblia com corte marmoreado artesanal em edição de colecionador pode custar entre R$300 e R$800 no varejo brasileiro, contra R$25 a R$80 de uma edição padrão com corte simples. As fitas marcadoras, geralmente de seda ou poliéster com largura de 5 a 7 milímetros, são coladas na parte superior da lombada antes da fixação da capa, com comprimento calculado para ultrapassar a borda inferior do livro em 15 a 20 milímetros. Uma Bíblia de estudo pode ter até 4 fitas de cores diferentes para separação de seções. A fixação da capa ao bloco de páginas é a etapa com a especificação técnica mais restrita de todo o processo. A região de contato entre a lombada do bloco e o interior da capa, chamada de zona de colagem, precisa ter espessura de adesivo entre 1,0 e 1,5 milímetros. Abaixo de 1,0 milímetro, a capa se descola após 200 a 400 aberturas. Acima de 1,5 milímetros, o adesivo em excesso endurece a lombada e impede que o livro abra plano.
o que é inaceitável em um livro de leitura contínua. O adesivo usado nessa etapa é um hot melt, cola termofusível aplicada a 160 graus Celsius e que solidifica em 8 a 12 segundos. A janela de trabalho é de exatamente 6 segundos entre a aplicação e o posicionamento da capa. Acima disso, o adesivo começa a formar película superficial e a adesão cai em até 40%. As máquinas de encadernação de capa dura operam com controle de temperatura de mais 2 graus Celsius no bico de aplicação para manter essa janela constante ao longo de turnos de 8 a 12 horas. Capas de couro genuíno, usadas em edições premium, passam por um processo adicional de amolecimento com umidade controlada antes da colagem para garantir que o material se curve corretamente em torno da lombada sem rachar. O couro usado em Bíblias de alta qualidade tem espessura entre 0,8 e 1,2 milímetros após o lixamento e as inscrições em dourado na capa são aplicadas por estampagem a quente com temperatura entre 90 e 110 graus Celsius, 20 a 30 graus abaixo do processo nas bordas de papel, porque o couro tolera menos calor sem deformação. A escala da produção bíblica global é difícil de visualizar com números abstratos. 80 milhões de exemplares por ano significam 219 mil Bíblias produzidas todos os dias, 9.100 por hora, 152 por minuto. Se empilhados, os exemplares produzidos em um único ano formariam uma coluna de 9.600 quilômetros de altura, equivalente a percorrer a distância entre São Paulo e Los Angeles 2 vezes. A Sociedade Bíblica Americana estima que entre 5 e 7 bilhões de cópias foram produzidas desde a invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg em 1455. A primeira Bíblia impressa por Gutenberg, a Bíblia de 42 linhas, assim chamada pelo número de linhas por coluna, foi produzida em uma tiragem estimada de 180 exemplares entre 145,82 e 145,55. Dos 180 exemplares originais, 49 sobrevivem hoje. Um exemplar completo foi vendido em leilão em 1987 por 5,4 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 27 milhões de reais em valores atuais. Uma Bíblia de R$ 40 produzida hoje em Nanjing e uma Bíblia de Gutenberg de 27 milhões de reais compartilham o mesmo processo central de imposição, dobra e costura de cadernos. A diferença está na automação, não na lógica estrutural. O papel bíblico produzido globalmente por ano, considerando os 80 milhões de exemplares com média de 640 páginas cada e gramatura de 40 gramas penetros ou quedrados, representa aproximadamente 200 mil toneladas de papel fino, o equivalente ao peso de 33 mil elefantes africanos adultos ou ao conteúdo de 3.300 carretas de 60 toneladas, em circulação simultânea. O controle de qualidade final examina cada exemplar em 3 pontos: verificação visual de impressão, teste mecânico de lombada e conferência dimensional. A verificação de impressão é feita por câmeras de inspeção óptica que comparam cada página com uma imagem de referência armazenada no sistema. Qualquer desvio de densidade de tinta acima de 3% ou desalinhamento de texto acima de 0,4 mm aciona a separação automática do exemplar. O teste mecânico abre o livro 180 graus em 3 pontos da lombada e mede a resistência à abertura. Valores abaixo de 0,3 newtons ou acima de 1,2 newtons indicam problema de colagem. A conferência dimensional verifica a altura, largura e espessura do bloco, com tolerância de mais 1 milímetro. Exemplares reprovados no QC seguem para retrabalho ou descarte dependendo do defeito. Problemas de impressão vão para reciclagem de papel. Problemas de encadernação podem ser reencadernados, com custo adicional de 30% a 50% do valor de produção original. A taxa de reprovação em fábricas certificadas fica entre 0,8% e 2% da produção total. Exemplares aprovados são embalados em caixas de papelão ondulado com separadores internos, geralmente em lotes de 12 a 24 unidades por caixa, com peso total entre 8 e 20 kg. A distribuição segue 2 canais principais: comercial, para livrarias e lojas especializadas, e filantrópico, para organizações como as Sociedades Bíblicas, presentes em 2.000 países, que distribuem exemplares subsidiados ou gratuitos em comunidades de baixa renda.
No Brasil, o preço de varejo de uma Bíblia padrão em capa dura fica entre R$ 35 e R$ 120, enquanto edições de estudo com concordância e mapas chegam a R$ 300. O mercado brasileiro consome entre 10 e 15 milhões de exemplares por ano, posicionando o país entre os 5 maiores mercados consumidores do mundo. Do papel de 30 gramas por metro quadrado à borda dourada a 120 graus, uma Bíblia padrão passa por pelo menos 14 etapas industriais distintas, acumula entre 5.000 e 8.000 metros de fio de costura em sua lombada e suporta até 8.000 aberturas antes de mostrar desgaste. Desde Gutenberg, em 1455, até as linhas de Nanjing hoje, a lógica estrutural de cadernos dobrados e costurados não mudou, só a velocidade. De 180 exemplares em 3 anos para 219.000 exemplares por dia. Qual outro livro ou objeto impresso centenário vocês querem ver desmontado processo por processo? Deixem um comentário. E se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos.